eu indo no mercado fazer compras, mas com vontade de matar o meu desejo de comer um bolo bem chocolatudo, só que ao mesmo tempo pensando, poxa, tá tudo com coisas que não faz bem à saúde, mas como eu sabia que provavelmente a minha cirurgia ia sair, não porque ninguém me confirmou nada, mas pela fé, então eu fui me dar o meu doce, né, o meu chocolate. E daí, chegando em casa, eu fui fazer. Por quê? Porque assim, gente, aqui também tem uns outros dons. Então, tá aí eu fazendo o meu bolo. Vou deixar vocês observando. Enquanto isso, eu vou contar uma história que aconteceu nessa mesma semana que eu fiz o bolo. Eu fui resolver algumas coisas na cidade vizinha e chegando em casa, eu cheguei um pouquinho mal, cheguei um pouco enjoada e eu fui descansar um pouco. Daí depois eu fui com minha mãe à cidade resolver algumas coisas. E chegando lá, me bateu uma vontade, agora sim, uma vontade muito grande de tomar sorvete. E eu já tinha ido nessa sorveteria antes com a minha mãe. E chegando lá, eu peguei a casquinha porque eu queria um sorvete de casquinha. E daí eu fui me servir, que era no peso. O que minha mãe fez? Minha mãe foi lá, também pegou uma casquinha. E daí, quando ela pegou a casquinha, eu já estava terminando de montar o meu sorvete, já tinha pesado, chega minha mãe com a cara de criancinha, porque ela tinha quebrado a casquinha. E daí eu só peguei um pote grande e falei, mãe, coloca aqui dentro, faça o sorvete de manhã aqui. Porque eu já tinha falado com ela que era melhor para ela fazer no pote, já que ela não é fã de casquinha. Só que ela me viu com casquinha, ela quis fazer casquinha. E daí, depois, quando ela pesou, eu já tava no final do meu sorvete, aí foi quando ela chegou. E enquanto ela fazia o sorvete, eu tava observando a simplicidade da minha mãe, eu comecei a refletir sobre um tanto de coisa. Exemplo, quantas vezes nós não somos impacientes com aqueles que foram quem teve paciência para nos instruir durante a infância, que teve que repetir inúmeras vezes coisas pra gente, que teve que pegar na nossa mão, que nos estimular a andar, a fazer as coisas sozinhos, foram os nossos pais. Pode ser sua mãe biológica ou não, mas foi quem estava ali ao seu lado instruindo. E geralmente quando a gente cresce e passa a ser adulto, e mesmo na adolescência, os nossos pais, as pessoas que nos instruíram no passado, nós passamos a enxergar eles diferente, porque os anos foram passando, a tecnologia foi aumentando. Nós hoje temos conhecimento a inúmeras coisas que os nossos pais, a maioria deles, não têm. Os nossos ancestrais não têm. Então, tem hora que a gente meio que limita e não tem paciência de instruir, porque sim, eles podem aprender ainda. Mas nós não temos paciência. Eu falo por mim. Não tenho. E às vezes eu me pego pensando o quão ingrata sou por isso. E daí, quando minha mãe estava lá empurrando o sorvete, porque ela colocou muito, eu simplesmente comecei a rir, porque foi muito engraçado. Ela falou, pega, nego, um pouquinho pra tu. E eu já tinha terminado o meu. Eu olhei pra ela e saí do papel de filha pro papel de mãe. E dei a resposta que toda mãe dá. Botou com o olho, agora vai comer. E foi assim, nós duas começamos a rir. Eu fui pagar, pedi mais um sorvete de casquinha, aqueles que é feito na máquina, não mais de peso, para esperar ela terminar o dela. E daí, quando a gente saiu na rua, eu ainda estava com sorvete, mas me deu uma crise de riso,
que eu comecei a rir e meu sorvete foi derretendo. Porque foi muito engraçado. Porque eu, de fato, vi na minha mãe uma criança. E tá tudo bem, eu também não sabia como fazer chegando em uma sorveteria que é pelo peso. Dá vontade, de fato, de colocar uma bolinha de sorvete de cada. E foi isso que ela fez. E olha que eu ainda não instruí a ela que você pode colocar um montão de coisas como fruta, chocolate, biscoito, Nutella. Eu ainda não passei para ela. Eu acredito que ela pensa que não pode. Mas outra vez eu vou levar. É claro que eu não vou gravar, não vou expor a minha mãe. Quem escolheu se expor aqui fui eu. Mas é só para ficar para reflexão mesmo, sabe? Eu já fui essa pessoa. Tem muita coisa nesse mundão que eu também não sei. Que pessoas mais jovens que eu dominam, porque estão inseridos nesse meio. Então, se eu não instruir, não tiver paciência de conduzir e ensinar a minha base, a minha mãe, a quem me ensinou no passado, aos meus avós, a minha tia, quem irá? Entende? Então, tudo na vida tem um propósito. E eu cheguei numa fase de simplesmente agradecer. Ficou se perguntando por que eu tava com essa cara aí tão fechada? Você pode encontrar a resposta lá no vídeo do canal do YouTube, que é autocuidado e feminilidade. Eu estava pensando nesse tema porque eu tinha acabado de chegar da rua, aconteceu uma situação e eu estava me questionando. Então eu estava pensando nisso e escolhi gravar à noite. É isso. E o áudio vai ficar assim com esse... Porque eu estou tendo que falar baixo e de perto para que vocês consigam ouvir o áudio. E para não acordar outras pessoas também, porque eu não tô sozinha. É isso. Mas como vocês podem ver, o meu bolinho, eu não sou muito fã de bolo seco. Pra mim, aquele bolo sem calda, sem estar umedecido, é bolo pra comer com café. Não um bolo pra um lanche, pra uma sobremesa. E como a minha intenção era um bolo bem chocolatudo, porque eu tava necessitando, então eu fiz ele umedecido com leite, cobertura de chocolate. Comprei um chocolate 40% cacau, um creme de leite e um leite condensado. Aí no vídeo eu coloquei só um pouquinho, mas depois eu percebi que ia ficar muito mole. Aí eu coloquei todo o leite condensado. Coloquei um pouquinho de manteiga, levei tudo para o fogo e fui mexendo até levantar a fervura. Deixei para descansar. Eu não tinha papel filme para cobrir, então por isso criei uma película depois. Mas tudo bem, ficou maravilhoso do mesmo jeito. E o gosto do chocolate da barrinha que eu coloquei, ele ficou dominante. Se alguém tiver dúvida, então o gosto do chocolate ele predominou. Ficou uma delícia. Não é porque eu fiz, tá? E não questione os meus métodos confeiteiros, porque saí tacando tudo aí mexendo. Eu só tava sendo feliz. É meu modo de ficar calma, escrevendo, desenhando, agora gravando, cozinhando, arrumando a casa, enfim, métodos. E se por acaso você tá achando que os meus dotes aí de confeiteira, embora meu bolo tenha ficado torto, vocês vão ver mais pra frente, ele estava exatamente assim, depois de 24 horas. E Jéssica, quem devorou esse bolo foi você e sua mãe? Claro que não. Quando eu cozinho para todos. Então, sou eu, minha mãe, os meus avós e minha tia. E quem chegar também.
É isso, gente. Fica a reflexão, paz e gratidão. Um beijo!